Líderes dos países da União Europeia aprovaram hoje a manutenção de apoio financeiro e militar à Ucrânia, uma decisão que dá a Kiev algum respiro. Num momento em que a postura dos Estados Unidos em relação à Ucrânia, ao conflito na Ucrânia e à OTAN e os europeus causa enorme preocupação. Confira. Na reunião, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu aos aliados 5 bilhões de euros para pagar a munição usada no campo de batalha. Os líderes europeus, entretanto, não se comprometeram com o valor, mas aprovaram um documento indicando a manutenção de apoio regular e previsível a Kiev. O único país contrário à resolução foi a Hungria, comandada por Viktor Orbán, aliado do presidente russo Vladimir Putin. A indicação dos europeus contrasta com a mudança recente de postura da Casa Branca. Sob o comando de Donald Trump, os americanos passaram a pressionar a Ucrânia a aceitar um acordo de cessar-fogo com a Rússia, ainda que isso signifique abrir mão de parte do próprio território. Durante o encontro, os países europeus discutiram iniciativas para aumentar o investimento em defesa dentro do próprio bloco. As tratativas se concentram na possibilidade de os Estados Unidos abandonarem o guarda-chuva militar da OTAN, o que, na prática, deixaria a Europa exposta a uma ofensiva militar russa. Paulo, essa questão do rearmamento europeu a gente vem tratando há alguns dias. Hoje, nessa reunião de cúpula, o que foi muito, digamos, reportado, sobretudo na imprensa europeia, é a possibilidade que os europeus estariam, está no condicional, discutindo de substituir os Estados Unidos no Atlântico Norte, substituir o principal até aqui condutor dessa aliança que vem desde 1949 no mínimo. Quão realista é isso? Pois é, William. Ontem os europeus divulgaram um livro branco de defesa para a Europa chamado Prontidão 2030, né? Traduzindo para o português, Readiness 2030. E nesse documento, a primeira parte do documento faz um diagnóstico da situação de segurança da Europa, né? E esse diagnóstico os europeus reconhecem. Paulo, desculpe interrompê-lo, é uma questão técnica. Nós estamos com uma transmissão completamente interrompida. A gente ouve você, mas o seu vídeo está congelado, como a gente chama. Deixa o nosso pessoal de retaguarda corrigir isso. Eu continuo conduzindo a conversa aqui com o Lorival e esperamos imediatamente tê-lo de volta aqui a nossa análise. Lorival, é essa a questão inicial. Se discute, e parece que a discussão é séria, de substituir via não sei como, a posição dos Estados Unidos dentro da OTAN. Quão realista é isso? Acho que está fora de questão, né? Realmente os Estados Unidos são insubstituíveis em qualquer aliança militar, incluindo a OTAN. Mas o que eles estão, acho mais realista, a abordagem da Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, quando ela fala na estratégia do porco-espinho de aço. Isso sim é possível, transformar a Ucrânia num porco-espinho, né, que impeça ações aéreas com robustos sistemas antiaéreos. Isso a Europa tem, inclusive a Europa tem os Patriots, e o Trump, quando o Zelensky pediu os Patriots para o Trump falou assim, vê lá com a Europa, acho que a Europa pode te fornecer e tal. E realmente existem dezenas e dezenas e dezenas de baterias de mísseis, antimísseis Patriots espalhados pela Europa, tem na Alemanha, tem na Polônia, na Espanha, na Holanda, na Suécia, que estarão prontos para fornecer uma vez que os Estados Unidos autorizam. E 2 milhões de unidades de munição de alto calibre, de grande calibre, grosso calibre, como a gente fala em português, né? De grosso calibre de artilharia por ano, 2 milhões de unidades por ano, que é o que a Ucrânia tem consumido para conter os avanços da Rússia. Terceiro, ajudar a Ucrânia nesse esforço que a Ucrânia está tendo de montar um complexo industrial militar, produção de armas local. A gente está vendo isso com os drones, muito efetivo. Esse ataque de hoje foi brutal, né, contra a base dos Tupolev Tu-160, são os grandes bombardeiros, né, estratégicos, ou seja, que carregam mísseis nucleares. Aquilo fez elevar um cogumelo gigante, impressionante, né? Assim, então, isso a 700 quilômetros do front.
Então, tudo isso é possível fazer, a Europa está engajada. O Zelensky pediu 5 bi, eles, na quinta-feira que vem, tem uma nova cúpula em Paris. Inclusive, o Zelensky vai estar e 30 países vão estar representados, não necessariamente por seus governantes, mas uma reunião. E aí eles estão falando de 20 a 40 bilhões de euros. Isso inclui o Reino Unido também, não é só a União Europeia. Vão estar Canadá também, outros países. Então, substituir não, mas ignorar a condição do Putin de impedir que a Ucrânia continue recebendo armas de fora, quando ele recebe da Coreia do Norte, do Irã, da China, e ignorar o Putin, continuar fornecendo ajuda militar maciça e levando essa ajuda, isso sim a Europa vai fazer. Paulo, enquanto a gente esperava que a conexão com você fosse restabelecida, não sei quanto que você pôde acompanhar da nossa conversa, mas ela está encaminhada neste momento na seguinte direção. Os países europeus discutem não só o rearmamento deles, mas em que medida seriam capazes de substituir o que os Estados Unidos fazem. Aí eu vou ser um pouquinho mais específico ao solicitar a sua avaliação do seguinte. No teatro de operações militar na Ucrânia, a gente viu uma enorme evolução em relação à importância de drones, portanto de sinal de satélite em boa medida, e de inteligência trazida por sensores eletrônicos, e na capacidade de transformar o campo de batalha em algo visível imediatamente para as tropas ali. Nisto, até aqui, os americanos parecem insubstituíveis, ou os europeus teriam essa capacidade? Não tem no mesmo nível dos americanos, William. E, inclusive, eu estava me falando sobre o livro branco de defesa que foi lançado ontem, né? Nesse livro branco, os europeus listam 7 capacidades militares prioritárias para que eles devem desenvolver, né? Eles fizeram um diagnóstico, perceberam, né, que eles estão devendo muito, estão devendo bastante, se descuidaram das suas capacidades de defesa nos últimos anos, confiaram demais no guarda-chuva de proteção dos Estados Unidos, né? Mas eles então fizeram esse diagnóstico e viram que estão devendo em 7 capacidades. E uma dessas capacidades é justamente essa que você se referiu, né? Ter condições de, a partir do espaço, a partir de satélites, por sistemas de GPS, por sistemas de comando e controle, por identificação de alvos, satélites espiões, né? Prover essa consciência situacional que a gente chama para o campo de batalha, que é isso que você se referiu. Você poder orientar os drones na busca e no engajamento de alvos por sistemas controlados via satélites proprietários, né, dos europeus. Então, essa é uma das 7 capacidades que os europeus vão se dedicar com mais afinco a partir de agora. Outras são artilharia antiaérea, drones, né, drones que estão onipresentes no campo de batalha, artilharia de campanha, artilharia de mísseis, e inclusive melhorar a infraestrutura de mobilidade terrestre dentro da Europa, para que tropas possam se movimentar rapidamente de um ponto a outro, caso seja necessário. Então, infraestrutura de rodovias, de ferrovias, de portos, de aeroportos, tudo isso está nesse documento, nesse livro branco de defesa, que foi lançado pela Comissão Europeia ontem. E nessa reunião de Bruxelas hoje se tratou também desses assuntos. Tudo isso com muito financiamento, muito dinheiro, né? 800 bilhões de euros está se falando aí nessa cifra. O que está se colocando também agora, Lorival, você já vinha também um pouco nessa linha, em que medida os europeus conseguem superar o que o Trump criou? O Trump criou com Moscou uma linha direta por cima da cabeça. Sim. Não tanto da Ucrânia, porque ele pelo menos faz de conta que conversa com Zelensky, diz para o Zelensky o que ele tratou, ou pelo menos o que ele relata, o que ele diz que conversou com o Putin. Mas há uma, digamos, articulação americana que exclui os europeus. Uhum. Em que medida que eles estão conseguindo furar isso? O Trump fala com o Zelensky, até porque a estratégia do Trump é colonizar a Ucrânia, né? Ficar com os recursos naturais e infraestrutura, recursos estratégicos da Ucrânia. Dividir a Ucrânia com o Putin, né? Cada um fica com um pedaço das riquezas da Ucrânia. Isso ficou claríssimo ontem, quando ele falava... Por que ele falava
da infraestrutura de energia, porque ele quer ficar com Zaporizhzhia, quer ficar com essa infraestrutura, né? Zaporizhzhia é o maior reator nuclear da Europa, a maior Europa. central nuclear da Europa. Exato, e ele é responsável por metade da energia nuclear e 20 a 25% da energia elétrica da Ucrânia. Então, para o Zelensky poder... o Zelensky não pode dizer não ao Trump, né? Mas para que o Zelensky não precise, enfim, entregar de fato tudo isso aos Estados Unidos, é que entra esse apoio da Europa. Então, o que a Europa está falando, além daquilo que nós já mencionamos, né? Está falando em formar uma força multinacional para monitorar um eventual cessar-fogo. Está falando em apressar o processo de integração da Ucrânia à União Europeia. E aí isso é um substituto à OTAN? Não, porque os Estados Unidos, por exemplo, ficam de fora desse compromisso, né? Mas é um passo muito forte na direção de a Europa se comprometer de forma coletiva com a defesa da Ucrânia, porque um país membro da União Europeia ser atacado por um outro país, não há um compromisso formal, não há uma aliança de defesa mútua, a União Europeia, mas ela está se encaminhando para isso, com a ideia de se criar uma estrutura mais sólida. Já existe no papel uma estrutura de defesa europeia, mas uma estrutura mais robusta, mais real, mais efetiva de defesa mútua da União Europeia. Paulo, você vê nesse contexto da capacidade / incapacidade dos europeus de constituírem uma força própria, numa situação de guerra ampla como essa, você vê a capacidade da Alemanha liderar isso? No momento, não, William, né? A Alemanha, e eu já sempre me refiro a isso, no dia que a Rússia invadiu, em 2022, a Alemanha, o general Alfons Mais, que é o comandante do exército alemão, foi ao LinkedIn e fez uma carta, que está até hoje lá no LinkedIn, pública, dizendo que o exército alemão não tinha os meios necessários para fazer face ao desafio que se impunha. Não tinha em 2022 e não tem hoje. Embora, e por isso mesmo aumentou drasticamente, aumentou quase 25% seus investimentos em defesa. Então está procurando preencher essas lacunas de capacidade, mas hoje não tem. A Europa ainda depende hoje muito fortemente das forças americanas, do Tratado da OTAN. O Tratado da OTAN sempre foi a pedra fundamental sobre a qual foi erigida a arquitetura de segurança europeia. E os europeus sempre contaram com os Estados Unidos, que era o principal aliado. O que acontece agora é que essa confiança é quebrada. Os europeus não têm mais a certeza de que os Estados Unidos estarão ao seu lado numa necessidade. E, por isso, essa pressa toda em correr atrás do prejuízo, investir em defesa. Estão falando em compras centralizadas de sistemas e materiais de emprego militar para que melhore a interoperabilidade entre as forças dos diferentes exércitos, para que os produtos sejam comprados de forma mais barata. Estão falando, inclusive, em parcerias com países de fora da União Europeia. E, nesse ponto, talvez houvesse uma oportunidade para a indústria de defesa do Brasil, né? Talvez imaginando um acordo, por exemplo, da Embraer com alguma empresa europeia. Nas crises sempre aparecem também algumas oportunidades, né? Mas, então, todo esse movimento, William, é justamente para tentar preencher essas lacunas de capacidade que hoje existem. Agora, só para pegar um gancho no que o Lorival estava falando, né? No documento que foi divulgado ontem, os europeus deixam bastante claro que a vitória da Rússia na Ucrânia é uma derrota não só para a Ucrânia, é uma derrota para a Europa, que coloca em risco a segurança de toda a Europa. Então, a preocupação, só queria destacar isso, a preocupação não é só com ajudar a Ucrânia, a preocupação também é com defender a Europa da ameaça russa.